Isso, a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Não é fácil, né, Daniel? Não é fácil, não. Não é Chega o fácil, final do mês, dá vontade de chorar, gente. não é fácil, não. Tá. Então vamos lá, pessoal. Vamos começando o pessoal vai chegando aí. João, quer se apresentar rapidamente aí? Claro, bora lá. Vamos iniciar então? Vamos. Fechou. Nax, a live vai ficar gravada ou vai... Essa aula aqui vai ficar gravada. Depois, quem quiser ver a reunião, ou pede para você, depois a gente passa para você o link, tá, João? Aham. E aí você pode usar para corte, essas coisas aí também. Tá, maravilha. Eu vou compartilhar aqui então, sobre o que a gente vai conversando e vai passando. Fala um pouco sobre você aí, se apresenta Não, antes. não, fica tranquilo, vou falar assim. Tá, vai falar aqui, tá, boa. Vou falar assim. Boa. Pessoal, muito prazer estar falando com vocês hoje. Parabéns para o pessoal que decidiu participar hoje. Acho que é bem bacana todo mundo aqui está participando e está interessado nesse assunto. Sei que não é fácil, 7 horas da noite, querer falar sobre contabilidade, imposto, é um desafio, né? Falar um pouquinho de mim rapidamente, tá? Vocês vão me conhecerem aí. Meu nome é João, sou natural de Santa Catarina, em Itajaí, lá do NACA, em Balneário. Trabalho com contabilidade já fazem 10 anos. Hoje tem um escritório aqui em Itajaí mesmo, escritório físico, e a gente tem também, que se chama aqui Conte Contabilidade. A gente atende tanto aqui em Santa Catarina quanto com o pessoal em São Paulo. A gente trabalha hoje exclusivamente, vamos falar assim, 99% dos clientes com e-commerce, né? Hoje a nossa especialidade é e-commerce, a gente trabalha com mudando a nossa carteira nos últimos 3 anos para e-commerce, então toda a parte de enquadramento tributário, planejamento, benefício, é a nossa praia aqui, é o que a gente acabou crescendo bastante. Hoje, na assessoria aqui do escritório em si, a gente tem, na média, uns 400 clientes, tá? Não sei o número exato no dia de hoje, que é do e-commerce em si, tanto o cara que vende marketplace quanto que faz o e-commerce com loja própria, né? Que tem uma operação própria. Então, a gente trabalha com diversos tipos de operação, tá? Seja com vários marketplaces, com loja só, com loja, fábrica, indústria, importação. Então, acaba sendo bem a nossa praia essa área. E hoje, a ideia é passar um pouquinho dessa experiência, desse conhecimento, de certa forma, objetivamente, para ser bem claro para vocês, alguns detalhes que possam encaixar para alguns ou para outros, né? De alguns insights, talvez surgir algumas dúvidas para vocês levarem isso. De alguns assuntos talvez vocês não tenham visto antes, tá? Alguns talvez vocês já vão ter visto pela experiência de vocês, né? Que empreender a gente tem que aprender. Mesmo empreendendo, não sendo a contabilidade, vocês conhecem, vão acabar conhecendo termos de contabilidade que vai aparecer aqui, né? Então, sempre que aparecer algum tipo de dúvida, pode levantar a mão e ir perguntando, mas aí o NACA a gente vai tocando frente da conversa. Beleza? Beleza. Chegaram mais algumas pessoas aí. Eduardo Pullman, tá aí, Eduardo? Boa noite. Fala, Eduardo. Certo? Quer se apresentar rapidamente aí de onde você é, qual é o teu negócio e tal? Tá aí, Eduardo? Já chamou o Rodolfo, já saiu. Mas vamos lá. Aí, pessoal, só para quem não me conhece aqui também, tá, pessoal? Não sou o Rodrigo Nakagaki, o pessoal me chama de Naka. Também já estou aí há uns 20 anos no e-commerce. Hoje a gente tem uma consultoria de e-commerce que chama Nakarod e também tem um evento que chama eBillions. Aí o João, inclusive, participa lá, é patrocinador do evento e aí está sempre junto aí nos eventos. Então, quem quiser conhecer a gente é @nakarod. Acho que a maioria já conhece aí. E @ebillionsbr. Quer divulgar o teu Instagram, João? Não, lá no Insta lá é João Felipe, contador. Uhum. Enche o que de contabilidade, bem tranquilo. Aqui, coach, contabilidade. Então, É isso aí. isso aí. O Gus entrou aqui também. Entrou também a Betânia. Betânia, tá aí? Quer falar rapidamente de onde você é? Quer escrever aí de onde você está falando? Que cidade, qual negócio? Gus também entrou aí. Fala, Gus. Também da minha mentoria lá. Oi, eu sou a Betânia, sou de Londrina, eu trabalho na Move Sports e o e-commerce é camiseta esportiva. Legal.
Bacana. Muito bom. Então vamos lá, ô João, toca lá. De bola, vamos lá, pessoal. Quem quiser perguntar, pessoal, pode levantar aí a mãozinha e eu vou chamando aí a pessoa e quem quiser tirar uma dúvida ao longo da apresentação, eu também vou fazer algumas perguntas, tá, João? E a gente vai direcionando a galera aí. Fechou? Maravilha. Bom, pessoal, como a nossa live é trazer essa clareza para vocês e conversando, trocando essa experiência, então a gente trouxe 2 pontos aqui que a gente vai destrinchando durante o papo, que é a parte tributária, que é o grande interesse em realmente entender algumas particularidades, e também um pouco de análise financeira e contábil, que acaba que no e-commerce muita gente acaba negligenciando. Tá? Vou abrindo aqui os pontos, a gente vai conversando. Então, eu trouxe aqui alguns pontos que é de alguns erros que acabam sendo cometidos por não tomarem algumas análises aqui na parte tributária do e-commerce. Tá? Eu separei aqui em regime tributário, quais tipos de análise que a gente pode fazer e algumas oportunidades. Eu vou começar aqui, então, pelo regime tributário. Tá? Como eu falei no início, eu vou passar alguns conceitos só para a gente ir nivelando, e quem ficar com dúvida, só levantar a mão ali, mas eu vou repassar mais para reforçar também algumas coisas que vocês já devem conhecer, né? Então, a gente tem ali, então, 3 regimes tributários no Brasil, para e-commerce, né? Geralmente, a gente tem também o MEI, eu não coloquei aqui hoje na conversa, mas o MEI é ali quem inicia e tal, uma operação mais enxuta, e depois, conforme o faturamento aumenta, a gente tem ali o simples, o presumido e o lucro real, que são definidos aí por alguns critérios de análise, né? Principalmente para cada negócio vai ter o seu regime, o ideal, né? Para cada momento de negócio. Não existe uma regra, uma fórmula de bolo que a gente vai colocar todo mundo ali, um e-commerce vai sair a Simples Nacional. A gente acaba tendo que analisar particularmente cada negócio, né? Então, iniciando ali pelo Simples, trazer só algumas diferenças ali entre eles, tá? Sendo bem breve. Simples é aquele regime unificado, que tu paga ali basicamente todos os impostos da tua empresa em uma guia só. Então vai ter ali ICMS, que é o imposto estadual, os impostos federais, imposto de renda, INSS da empresa. Então vai ter ali alguns tributos, tudo unificado em um boleto só, que quem já está no Simples ou quem já passou vai conhecer. E que tem como base ali para calcular os impostos a receita, né? Então, faturou, vai pagar imposto ali com base no faturamento, né? Então, tem até a questão da briga com os marketplaces, frete, tem tudo aquele negócio por conta do faturamento ser sempre, geralmente, considerado o total da receita, né? A gente até vai falar sobre isso depois. E na medida que a gente vai faturando, a gente vai tendo a necessidade de fazer os reenquadramentos e chega a decisão de saber para qual que a gente vai, que é ou o presumido ou o real, que é de acordo com a nossa análise que a gente vai fazer, né? Como que a gente vai estruturar isso. Então, abrindo aqui, normalmente, o lucro presumido são para negócios com faturamento um pouco maior, com altas margens de contribuição e de lucro. Ou seja, para aquele negócio que já está faturando o suficiente para não ser mais viável no Simples, pela carga tributária que tu identifica pelo quanto que tu estás pagando, mas também ele não serve para o lucro real, porque a margem dele é muito alta, né? E o lucro real, geralmente, é para negócio com a lucratividade mais baixa. Porque o lucro real no Brasil é feito para dar prejuízo, né? Não é feito para dar lucro, porque justamente ele fala que ele tributa o lucro. Então, quanto maior for o teu lucro, geralmente, aí tem um cálculo para isso, tá, mas sendo breve, mais vale a pena do ser lucro presumido, basicamente. Isso a gente analisa ali com vários critérios, é só uma forma superficial de dizer. E aqui, a diferença entre eles, vamos colocar aqui, até ficou meio fora aqui. Basicamente, o lucro presumido, para pagar os impostos, a gente tem que analisar muito bem, por conta de ter algumas diferenças ainda. Então, basicamente, tu não vai mais pagar os impostos ali naquela guia unificada e tu começa a pagar cada um na sua regra e tu precisa de uma análise para saber quanto que vale a pena, né? Já que então, falando de PIS e COFINS, a gente não tem crédito tributário no presumido, e a gente tem o crédito só do ICMS. Para quem já está mais familiarizado ali com o ICMS, vai saber do que eu estou falando. Quando você compra, pode ali abater quanto que o seu fornecedor pagou da sua venda. E aí, o imposto de renda, ainda assim, tem como base a receita. Tá? Então, tanto o PIS e COFINS quanto o imposto de renda são com base na receita. Então, o fato de ter lucro no nome, ele acaba induzindo ao erro como se fosse tributado só o lucro. E, na verdade, não. Ele ainda tem alguns tipos de impostos que pagam com base na receita, parecido com o Simples Nacional. Tá? A grande diferença é que aqui a gente tem possibilidade de ter crédito de imposto do ICMS. E aí, pô, João, mas quando que vale a pena? Com análise. Estou pagando 10%, 11% no Simples, quanto que eu pagaria no presumido? Fala, João. Explica para a gente aí o que é crédito de ICMS. Eu acho que isso a galera talvez não saiba.
O crédito de ICMS é basicamente o seguinte: no Brasil existem diversos tipos de impostos, né? O Brasil é fera nisso aí. Então, a gente tem os impostos federais, municipal e estadual. Cada um ali vai ter o seu imposto, que vai pegar um pedaço do teu faturamento. Na parte federal, a gente tem esses aqui, ó, esses dois, que PIS e COFINS, cada um é um imposto, e esse aqui também é um imposto federal. Esse aqui é um imposto estadual, certo? Esse imposto aqui, quando está no presumido, tem a possibilidade de quando você compra algum tipo de mercadoria para revenda, vamos dizer assim, ou você faz até uma importação, tu pode pegar o valor de ICMS desse imposto específico que o fornecedor pagou. Então, o fornecedor vendeu ali, vendeu por 100 e ele pagou um ICMS de R$4. Na hora que você for revender por 200, e você vai pagar um ICMS de, sei lá, vou colocar aqui 18, você vai descontar o crédito que você teve na compra. Então, de 4, você vai pagar o 14. Então, essa seria, vamos dizer, a sistemática, a ideia do crédito, né? Então, você comprou ali do fornecedor, ele pagou 4% na venda, que ele vendeu para ti. Na hora que você for revender, tu vai descontar esse crédito que você teve apurado ali, vai pagar só a diferença. Então, essa é a grande diferença do simples. Tu já tem essa questão do crédito no presumido aqui, mas tu não tem para esses outros dois impostos aqui, só para o ICMS, no presumido, né? E eles ainda continuam sendo tributados com base na receita da empresa. Já o ICMS não. No lucro real ali, ele já muda um pouco. Já ficou, a análise que tu precisa fazer é bem maior. Isso a gente joga para o Excel, vai colocando ali os cálculos e vai vendo qual que compensa mais. No lucro real, a diferença é que tu tens essa questão do crédito, igual do presumido, para praticamente todos os impostos. Então, tu tens o crédito para PIS e COFINS, que é o imposto federal, e também tens para o ICMS. Aqui, também tem para os dois lados. Mas aí, o primeiro momento pô, então, João, eu vou direto para o lucro real, né? Se eu tenho crédito de tudo, eu compenso o lucro real. A primeiro momento, sim, mas a diferença é que o valor do imposto ele é maior. Então, aqui você pagaria, botar 9,25% sem crédito, tá? Aí com crédito fica bem baixinho. Isso aqui a gente vai girando vários créditos de imposto e vai ficando o valor residual lá no final da linha. Esse aqui você paga 3,65. A diferença é que esse aqui não tem crédito e esse aqui de PIS e COFINS tem crédito. Mas como ele é bem alto, você vai diluindo conforme vai tomando crédito. Então, comprei uma porrada de mercadoria, importei X, Y, no final vou analisar, vou pagar quanto com crédito já? Vou pagar 1%, 2%, 3%. Aí lá no presumido eu pagaria sem crédito 3%. Então tem que compensar com crédito para valer a pena ir para o presumido. Então a gente vai construindo esse raciocínio. Fez sentido? Porque aí quando é crédito de PIS e COFINS, é 9% sobre a diferença, né? É isso, né? Vamos dizer que é 9% tanto para o crédito quanto para a venda. Então vamos dizer que tu teve uma compra aqui de 100, o teu crédito vai ser de 9,25. 9,25, isso. E se tu fez uma venda ali por 200, igual naquele exemplo lá, tu vai pagar, né, vou botar aqui, 18,50. Vamos dizer que tu vai pagar ali, então, 18,50 e tu vai ter um crédito de 9,25. Então, tu vai pagar só a diferença, entende? Tu vai pagar aqui e aí tu vai ter que analisar por quanto que esse 9,25 representa do meu faturamento, né? Aí tu vai fazer o cálculo reverso. Então, vou fazer aqui na mão rapidinho. Que aí é 9,25 de 200, né? Exato. Então, tu vai pagar aqui, ó, o cálculo 4,62. Ainda assim está mais alto que o presumido, no final da conta. Então, ainda compensaria ficar teoricamente no presumido, só para o PIS e COFINS. Aí, não, então quer dizer que eu preciso de mais crédito. Então, vamos dizer que aqui eu comprei R$150 aqui, agora meu crédito vai ser maior, naturalmente, né? Então, ele vai ser aqui de, vamos dizer, 13,87. Aqui com base nessa porcentagem aqui, né? Aqui meu crédito já aumentou, então ficou 13,87. Eu vou pagar a diferença. Vai ficar 4,63. E aí, isso representa aqui 2%, vamos dizer.
que já compensou, porque meu PIS/COFINS está mais barato que como se fosse no presumido, porque eu tenho todos os créditos ali para reduzindo. Então, o que acontece muito e-commerce acaba tomando a decisão de ir para um ou para outro sem fazer essa análise, né? Quanto de crédito que eu tenho para conseguir ficar com uma carga tributária lá no final mais baixa, do que um que o outro. O ICMS não vai mudar, porque a regra é igual. É mais para o PIS/COFINS, que tem uma diferença bem gritante, pode tomar esse crédito, então aí tem uma análise muito bem detalhada para fazer. E no imposto de renda, que aqui realmente é com base no lucro. Então, eu tinha comentado antes que o lucro real é bom para um negócio com lucratividade baixa, porque conforme tu vai tendo lucro, tu vai tributar o lucro. Então, se teu lucro é relativamente mais baixo, vamos dizer assim, abaixo de colocar aí 8%, geralmente acaba compensando ir para o lucro real do que pelo presumido. Então, isso tudo de acordo com a análise, tá? Mas, então, quanto mais lucro, vou colocar aqui, vou colocar aqui uma anotação, que geralmente a lucratividade mais baixa tende a ser mais vantajoso o lucro real. E aí tu vai colocando despesas na empresa, na apuração ali dos impostos, e vai deduzindo do teu faturamento até chegar no teu lucro real ali e poder calcular o imposto. Então, e aí tu faz uma comparação. Pô, se fosse presumido, ia ser tanto, se fosse lucro real, ia ser tanto. Então, é conseguir analisar essa diferenciação, né? Agora, uma dúvida, João, porque quando é lucro presumido, o governo estima que é uma margem de lucro, né? Exato. Acho que era 8%, sei lá, é isso, né? Vamos dizer que para imposto de renda é isso aí. Isso. Só que aí, quanto mais despesas se lançam no lucro real, menos imposto paga. Exato. Agora, no lucro presumido, não faz diferença quanto mais despesa lançar ali, né? Não faz diferença, porque é um lucro presumido. Então, quando a gente está falando de lucro presumido aqui, ó, essa aqui, lucro presumido, o governo para e-commerce vai estimar que tu tens ali, para calcular o imposto de renda, 8% de lucro. Então, tu faturou 100, 200, 300 mil, ele vai calcular o imposto de renda com base em 8% de lucro. E aí, se teu lucro real for mais baixo que isso, tu pagaria menos imposto de renda no lucro real, né? Falando dessa forma, assim. Então, essa análise para negócio que tem uma margem de lucro maior, geralmente não compensa, geralmente o presumido vale mais a pena. Às vezes tu vai pagar, aí qual que é a ideia? Como são muitos impostos, às vezes tu vai pagar mais sobre o lucro, mas vai pagar zero de PIS/COFINS. Vamos dizer que tu tem aqui bastante crédito, tu vai zerar isso aqui, vai zerar o ICMS, mas aí tu vai ter um lucro, vai pagar sobre o lucro maior, mas no final da linha compensa. São muitas variáveis, né? E fez sentido? Então pode ser que eu não pague nada de PIS/COFINS, nem ICMS, que eu tenho muito crédito. Mas no meu imposto de renda, que é com base no lucro, eu vou pagar. Mas valeu a pena, porque ficou mais barato do que se fosse pagando pouquinho de todos os impostos lá. Agora sim, agora vamos falar do DIFAL lá, que é um imposto para venda de mercadoria consumidor Sim. Fora do estado, né? Eu acho que isso é uma questão também. Isso no Simples não paga, né? Sim. E aí no lucro presumido e lucro real, isso paga, né? Sim, ele entra dentro do ICMS aqui, né? O DIFAL acaba sendo um peso para o e-commerce, né? O DIFAL acaba sendo um dos vilões ali por conta de ser extremamente alto, né? Considerando todo o contexto ali. Porque acaba que muitos negócios acabam não paga pouco ICMS e paga mais o DIFAL, né? Então, o DIFAL acaba, o que tu pode fazer de decisão vou falar sobre isso ali um pouquinho depois, né? Então, a tua alternativa é zerar ao máximo possível o teu ICMS, reduzir também o DIFAL ali um pouquinho do PIS/COFINS, que eu vou explicar, para que o DIFAL no final fique mais, entre aspas, mais leve, né? Ou tu também evitar pagamento em duplicidade, tem algumas estratégias para tu evitar pagamento incorreto. Muitas vezes acontece se for marketplace, eles te contarem 2 vezes o DIFAL de ti. Tu imagina que tu vai vender, tu pagou 2 vezes, vai pagar lá 10% de DIFAL, vai pagar 20% agora, porque ocorreu algum erro. Então tem formas de a gente tentar amenizar esse prejuízo, tem formas, tornar isso mais fácil, né? Principalmente para quem trabalha com marketplace é importante.
Eu vejo que tem alguns marketplaces que lançam o DeFi e não querem saber se você... eles descontam da conta corrente ali da empresa, ali, do extrato, né? Eles descontam lá e não estão nem aí. E fica na conta do vendedor ali. E como é que recupera isso? Então, o DeFi ele é bem... Como depende de cada estado tem o seu procedimento. Se realmente foi um pagamento indevido, tem que entrar com um processinho administrativo lá no estado para pedir de volta. Aí tem que fazer o pedido lá e espera um pouquinho, vai ter que ter paciência. Mas recupera. Recupera sim. Tá. Disso tudo aqui já é um caminho de informação, né? Então, para tu conseguir ter um vislumbre mais fácil, é basicamente pegar o teu faturamento, a tua despesa, exatamente cada detalhe, jogar no Excel e calcular, né? Basicamente, não tem segredo. E aí, um pouquinho dos benefícios que a gente vai apontando aqui. E aí tu pode traçar cenários. Pô, se eu fizesse isso, eu ia pagar tanto. Se eu fizesse aquilo, eu ia pagar tanto também. Então, tu vai traçar cenário para entender o melhor caminho. Né? E aí, vendo qual decisão tu pode tomar. Por isso que é importante fazer uma análise prévia. Vou voltar um pouquinho aqui, tá? Então, eu comentei aqui rapidinho sobre esses 3 regimes tributários, tá? Então, diferença bruta entre eles ali, do simples, presumido e real. A importância de analisar essas partes. E aqui eu até vou ser um pouquinho, talvez repetir algum conceito aqui sobre a análise, tá? Quais são os tipos de análise que a gente pode estar fazendo no meio do caminho para ter alguma vantagem, tá? Comecei aqui sobre a análise sobre venda. Tá tranquilo para ver aqui? Eu dou um zoom. Tranquilo? Tá bom. Beleza. Então, uma análise sobre a venda, basicamente, se separa em 2 pontos aqui. Quer saber, fazer uma análise sobre as tuas notas de compra, tá? Nota de compra que eu vou considerar, vou até colocar aqui. Eu vou estar considerando aqui para análise, basicamente, de quem você compra, de onde você compra e o que você compra. Então, quando a gente vai tomar um tipo de análise do que a gente vai estar fazendo nessa compra, a gente tem que analisar esses 3 pontos principais, porque às vezes, dependendo de quem está operando o e-commerce, vai acabar comprando, geralmente, às vezes, pelo preço, ou pela marca conhecida, ou algum outro tipo de situação que chama mais atenção, mas acaba comprando sem analisar essa parte fiscal antes, que às vezes acaba impactando lá na tua ponta final. E como todo mundo sabe do e-commerce, o lucro está na compra, né? O lucro do e-commerce vai estar na compra e não tem o que dizer. Ele vai ditar muito, principalmente para quem vende marketplace ali, ou trabalha com uma marca própria com uma margem mais baixa, a compra vai falar basicamente o teu sucesso ali no final do mês, né? Tem que ter uma compra assertiva, tanto na quantidade, na qualidade, no preço principalmente. Então, nessa análise aqui, às vezes, algum tipo de análise pode ser importante para tomar a tua decisão. Quando eu falo de quem você compra, você separei aqui em três pontos aqui. De qual regime tributário é o teu fornecedor. Então, tu saber se o teu fornecedor ele é do simples, ou ele é do lucro real, ou ele é do lucro presumido, importa para ti, vai te impactar. Se a tua empresa, hoje, o teu e-commerce, ele é do lucro real ou do presumido, e o teu fornecedor não é, isso vai te prejudicar, tu vai ter menos crédito de imposto. Então, saber qual tipo de empresa que ele tem vai ser impactante para ti, mesmo que às vezes o preço dele esteja mais barato. Não compensa porque ele não tem crédito para te dar. Porque o teu fornecedor não pode te dar nenhum crédito para bater da tua venda. Isso faz sentido. Mesmo que meu produto seja mais barato, por ele não me dar crédito de imposto, não vale a pena comprar. Isso é uma decisão importante que a gente tem que analisar também. Entender de qual que é o segmento dele, tá? Se ele é uma indústria, se ele é uma... Vamos falar assim, o tipo de empresa, né? Se ele é uma distribuidora, isso às vezes impacta também no imposto, de acordo com o produto. E qual que é o tipo do porte da empresa dele, tá? Outro ponto seria de onde você compra, então acho que isso é bem importante. Qual que é o estado que o teu fornecedor está, porque dependendo de qual que for o estado, o teu crédito de imposto pode ser maior ou pode ser menor, vai variar muito. Então é diferente eu comprar um produto aqui de Santa Catarina, São Paulo para Santa Catarina, do que comprar lá do Nordeste, por exemplo. Então isso vai impactar, ou comprar de Minas, ou comprar do Espírito Santo, isso acaba impactando, tanto em questão para te tomar crédito, principalmente, em questão tributária, né? Para ter essa vantagem na tua compra. Então, de onde você compra e de quem compra, impacta muito. Tomar essa decisão prévia ali. E, obviamente, onde você está, né? Então, grande parte, como a gente falou, tem muito e-commerce em Santa Catarina, obviamente muito em São Paulo, né? Então, acaba sendo os principais. Então, fica uma análise mais fácil. Mas tomar isso em consideração vai impactar muito, porque ou você pode acabar comprando com 7% de crédito ou comprar com 12% de crédito. E às vezes o preço do fornecedor do produto não vai alterar, não vai ser
alterado consideravelmente, mas o crédito vai ser bem mais substancial, né? Então, isso vai impactar muito na tua venda final, de tomar um crédito de 7 ou de 12, vamos dizer. Ou se ele vai ter crédito... Vai ter crédito ou não. Ô, João, o Daniel aqui escreveu aqui, ó, no caso de devolução de mercadoria, pago a GNRE no presumido, como recuperar o valor? Pois devolução de produtos é um fator recorrente. Será que realmente para o e-commerce lucro real presumido é negócio? Essa situação, por exemplo, não existe no Simples. Então, não é melhor ter mais um CNPJ para controle de faturamento? Já é polêmico aí. É que são várias perguntas em uma só. Eu vou tratar aqui por partes aqui. Vou começar de baixo para cima. Essa questão de ter mais de um CNPJ para controle de faturamento, eu vejo como muito prejudicial. Depende muito do negócio, do teu momento, não tem como eu te julgar com o teu contexto todo assim, né? Mas vai variar muito. Para quem vende marketplace, eu sei que isso é bem impactante. E depende da tua visão de médio e longo prazo para saber o que tu vai fazer. E, como eu falei, depende de muitas variáveis. Para alguns pode ser uma saída boa, para alguns pode não ser uma saída positiva, no futuro pode prejudicar, vai muito do teu planejamento pessoal, tá? Não tem como eu te dizer isso. Mas é claro que isso tu não vai conseguir, no futuro, unir as duas empresas. Isso não vai ter como acontecer. Né? Então, pode ser que agora seja uma solução rápida, mas no futuro pode prejudicar muito. E quando tu tiver com uma operação aí no volume mais alto, não sei quanto que é hoje, não seja tão bacana, sabe? Mas a questão da GNRE é 100% recuperável, tá, o valor, principalmente na devolução. A gente tem dois caminhos, um difícil e um fácil. O difícil é recuperar com processo direto com o Estado, aí tu apontar para eles que tu pagou a GNRE e que tu teve uma devolução e tu precisa do dinheiro de volta, tu pedir um ressarcimento, vamos chamar assim, uma restituição. Nesse caso, é bem burocrático, geralmente, e tens a melhor situação, que é o que eu recomendo para todo mundo, que é ter uma... Como é que eu vou colocar aqui? Vou escrever... Tá, vou escrever aqui embaixo. Quero fazer uma inscrição de substituto tributário. Tá? Esse palavreado aqui é basicamente o seguinte. A inscrição estadual em cada estado, é isso? Exatamente. Então, tu vai fazer uma... Então, quando... Vamos dizer que o Daniel... Não sei se ele falou, eu acabei esquecendo. O CNPJ do Daniel é em Santa Catarina. Ele vendeu, sei lá para Minas. E ele tem direto devolução lá de Minas Gerais. Ele vai lá ele vai ter a inscrição estadual dele de Santa Catarina. E ele vai fazer uma inscrição, mais uma, em Minas Gerais. Aí, qual que é o benefício? Ele não precisa pagar GNRE mais. O Daniel é dispensado de pagar GNRE. Ele paga uma vez por mês, nesse caso. Ele espera o mês fechar, igual o ICMS normal, qualquer outro imposto, né? Ele espera o mês fechar, soma o total e paga uma guia só para Minas. E aí tu já consegue fazer nesse mês o balanço. Pô, eu tive devolução, não tive, recuperei isso aqui, não precisei pagar, então tu evita esse transtorno, tá? E aí basicamente facilita a tua vida, né? Porque não tem que pagar GNR. Essa é a diferença. E tu vai lá, faz essa inscrição no estado que tu pretende. Eu recomendo para todo mundo que tem lucro real presumido fazer o máximo possível, né? Vai facilitar a tua vida em 1.000.000% aí, tendo para quem faz esse trabalho manual de ter GNR, eu acho mais fácil. Eu acho que para quem não entende é o seguinte, para quem tem lucro real ou presumido, se você não tem inscrição estadual, você precisa emitir uma GNRE para cada pedido expedido. Exatamente. Né? Então, que faz ali 500 vendas, tem que pagar 500 boletos. 500 boletos, pagar o boleto e anexar isso na nota junto com o pedido, né? É uma burocracia muito grande. Bem grande. E aí corre o risco, como o Daniel falou, tu pagou o boleto do imposto naquela venda e o cliente devolveu o pedido. Aí tu não vai receber o dinheiro de volta do Estado tão fácil, né? Não é assim que funciona. Eles vão tentar, aí tu tem que fazer o pedido e tal. Então, se tu tens a inscrição, fica muito mais fácil. Tu não tem esse transtorno. Quando tem inscrição, aí já faz a apuração do que é crédito e débito ali, eles só pagam o tu vai calcular quanto que tem que pagar e vai pagar um boleto só. Tá. Então fica muito fácil. Então vai lá. Só vou, então, recapitulando ali, eu trouxe, então, analisar, antes de fazer essa compra, de quem compra, regime, segmento, de onde compra, que é bem importante para tu ter, principalmente questão de crédito, isso é bem importante, onde que a tua empresa está.
e o que compra, tá? A questão de compra, coloquei aqui, ó. Isso aí. Ah, tá. É questão de mercadoria, insumo e especificidades, tá? Vou falar da especificidade depois. A questão é o que compra é basicamente para puxar um gancho lá para aquela questão do lucro real que eu comentei, que é analisar tudo que a gente pode ter crédito ou não, tá? Então, sempre quando a gente for fazer essa compra, entender na nossa empresa, quando a gente faz essa análise de quem eu compro, de onde eu compro e o que eu compro, seja um serviço que eu contratei, que eu vou chamar de compra aqui, ou uma mercadoria, eu vou saber quanto que eu vou poder tomar de crédito e quanto que eu não vou poder tomar de crédito. Vai facilitar muito a tua vida já antes de terminar o mês para tu calcular os teus impostos. Quando tu vai fazer essa compra, essa contratação, tu já vai saber que tua cabeça já vai calcular com desconto. Então tu sabe que se tu está no lucro real, aquele produto custou R$100, tu já sabe que o teu custo, na verdade, tirando uns por R$10 de crédito, tu sabe que teu custo no final é 90. Então tu já consegue tomar essa decisão muito mais fácil. E a questão da mercadoria é saber exatamente qual que é a particularidade tributária de cada produto. Mas eu vou falar aqui em outro ponto ali mais abaixo. Mas basicamente, quando tu conhece o produto, às vezes com produtos similares, às vezes cada produto vai ter a sua classificação fiscal, quem está na área entende que é a NCM, né, que o pessoal conhece. Em cada númerozinho desse, cada produto, se conhecer o seu produto, vai saber as suas particularidades tributárias. Então, saber pegar esse código, fazer uma pesquisa, passar para a contabilidade, eles vão saber passar toda a particularidade daquele produto, tá? Então, não só comprar, às vezes, um produto que é similar ou não, mas às vezes um produto similar pode ter uma carga tributária muito mais alta. Parecido com aquela história do wafer e do bombom lá, né? Acho que são de valsa, não estou lembrando, ou do sorvete também, né? Então, tem tudo aquela, dando um exemplo mais fácil para lembrar. Questão também de análise de serviços contratados, tá? É basicamente a mesma linha, entender, saber quais tipos de serviço que a gente pode contratar, que a gente pode também tomar crédito, não é só de mercadoria. Então, quando a gente contrata algum tipo de serviço, a gente precisa analisar quem que prestou o serviço, se ele está regular, se ele tem nota, se ele tem CNPJ, se ele pode emitir nota para a gente, e se a gente consegue colocar aquele serviço que tu contratou como um custo. Então, tudo que tu contratar na tua empresa, seja para pagamento de um terceirizado ou coisa do tipo, tu ter essa nota, saber, esse aqui eu posso tomar crédito, esse aqui eu não posso, quanto que eu posso contratar desse serviço e abatendo os impostos. Então, quanto mais tu consegue se munir de documentação, informação, pesquisa, tu tem mais possibilidade de ter uma redução tributária, tá? É um conjunto de fatores que no final do mês vai valer a pena. Então, analisar a nota de compra e também os serviços. O serviço é bem importante porque acaba sendo bem negligenciado. O pessoal contrata, que é mais simples e tal, não é produto, e não toma cuidado com isso. Então, aqui todo tipo de documentação, de análise, conta no final, né, principalmente para o lucro real, tá? E também saber o que não tem crédito. E, obviamente, tu consegue, sabendo que tem crédito que não tem, consegue até negociar com o teu fornecedor ali, né, com o teu contratado. Outra questão, então, esses seriam os pontos ali de análise da compra e serviço de contratação, né, vamos dizer assim, chamar dessa forma. E eu vou aqui para a questão da venda, tá? E tá muito de linha com aquilo que eu comentei de escolher bem o seu produto, né, saber a especificidade dele. Basicamente, então, verificar sempre a classificação fiscal do produto, tá? Entender quais produtos podem ser comercializados estrategicamente, entender exatamente da parte fiscal, tá? Colocando aqui mais em cima, para entender as suas particularidades, a complementação disso ali. Que vou trazer aqui um exemplo, que seriam algumas questões de impostos que alguns produtos têm e outros não têm. E por que isso acontece? Questão de normativa do governo. Eles que vão decidir, eles vão fazer essas normas que a gente precisa estar atento na hora da nossa venda, da nossa compra. Então, se vai ter ou não ICMS-ST, se a gente vai ter que pagar o ICMS antecipado, como que a gente pode para não ter que pagar. Às vezes, dependendo do produto que tu consegue mudar, acaba compensando tu fazer uma alteração do teu produto. Saber se ele é um produto monofásico. Monofásico, para quem não conhece esse termo aqui, ele existe muito para quem vende cosmético, farmácia, autopeça. Ele é um imposto também antecipado, que tu acaba tendo que pagar no início. Então, vamos dizer que o teu fornecedor te vendeu por 100 e nesse 100 tinha R$10 de impostos ali. Quando tu for vender, na tua venda, tu pode descontar esse imposto, que tu, na verdade, tu nem vai pagar esse imposto. Então, tu já acaba saindo na frente e acaba conseguindo negociar com o fornecedor também. Então, isso tudo tu acaba analisando pela NCM do produto. E também tributação reduzida.
A tributação reduzida aqui geralmente é para ICMS, tá? O ICMS ali que cada estado vai definir o seu. Então, dependente de onde tu tá, de qual estado tu compra, qual que é a NCM, tu vai conseguir ter algum benefício ou não. Isso tu vai identificar só depois de uma análise, tá? Até coloquei aqui embaixo aqui, ó, entender os benefícios aplicados especificadamente para ele, para aquele produto. Então, tu vai fazer, e aí, dependendo, depois que tu fez aquela análise do teu produto, podem surgir dúvidas, né? Análises dúbias aqui que podem ter várias interpretações, tipo aquele negócio lá do sonho de valsa, por exemplo. E como que tu vai poder resolver essa questão? Porque, às vezes, dependendo da tua interpretação, na legislação, da tua contabilidade, do teu apoio jurídico, cada um vai ter uma interpretação diferente, que vai ter lá na lei. Eu falo, não, esse produto aqui eu tenho essa redução de imposto. Aí o outro fala, não, a gente não tem. E como é que a gente resolve, né? Porque isso vai acontecer. Aí, porque a NCM, ela tem diferentes interpretações, cada estado vai ter a sua, e basta, basicamente, a gente procurar uma forma de encaixar o nosso produto na melhor classificação. Isso, geralmente, acaba indo aí para consultas, para judicializar alguma questão, conseguir ter uma proteção jurídica daí. Porque, geralmente, o mais vantajoso acaba sendo mais específico, né? E a gente vai lá pelo que é mais vantajoso que a gente consiga enquadrar. Então, trazendo um exemplo aqui, a gente teve um cliente recentemente que ele vende, vou falar o produto aqui, acho que se não me engano, é fritadeira industrial. Por questão de restaurante, que ela coloca, fazer fast food, colocar batata frita, tudo aquele negócio. E a gente conversou com ele, a gente conseguiu encaixar uma tributação, que aí a gente fez toda a parte jurídica também, não só o nosso trabalho, que reduziu ali, se não me engano, em 80%, vou arredondar aqui, é um pouquinho menos, 80% a redução do ICMS. Então, vamos dizer que ele pagava 18% de ICMS, aqui a gente conseguiu reduzir ele em 80%. Isso por conta da classificação fiscal. Então, no final ele estava pagando ali 3,6%. Isso aqui nem chega a ser um benefício, vamos chamar um benefício fiscal, que é muito complexo. Na verdade, a gente alterou a classificação e começou a usar essa tributação reduzida, porque a gente analisou ali a NCM do produto e fez uma interpretação, e como era uma interpretação duvidosa, a gente fez um processo, um mandado de segurança, vamos chamar assim, que é muito comum, e também fez algumas consultas assim, os órgãos do governo que são responsáveis por isso. Então, a gente começou a utilizar essa redução, que estava no início uma análise dúbia ali com algumas dúvidas, mas se a gente não tivesse tomado essa iniciativa, a gente não estaria usando esse benefício até hoje. Então, entender bem o produto, pesquisar muito bem antes de comprar e já ver se ele tem algum tipo de benefício é bem importante. Porque isso aqui, a gente não fez basicamente nenhuma alteração no dia a dia dele, só emitiu uma nota normal e começou pagamentos, porque ele fez a análise correta. Tá? Isso, obviamente, possibilita também recuperar imposto que tu pagou indevidamente, vamos dizer dessa forma. Tá? Então, basicamente, coloquei aqui a análise da venda, entender o produto, saber as particularidades, analisar bem ali a NCM para poder ter uma redução do ICMS, principalmente para estado que não tem benefício fiscal, tá? Então, tem muito estado que tem benefício para e-commerce, e alguns para quem é lucro real e presumido, alguns não tem. Então, essa análise é ainda mais importante para quem não tem benefício. Alguma dúvida? Se eu estou falando muito rápido aí, vocês me avisam, tá? E separei alguma questão de oportunidades aqui que acabam não sendo analisadas também. Isso aqui é bem bacana, que muita gente não utiliza. Para quem é do Simples, tá? Questão de trabalhar com filiais. Isso aqui é bem importante para quem está em São Paulo, que acaba sendo bem impactante. Outros estados também, que é na aquisição do produto. Quando a questão do... Seria esse aqui basicamente para a questão do DIFAL, tá? E DIFAL e barra antecipação aqui. Nessa questão aqui, quando a gente está no Simples Nacional, isso aqui é para o Simples, tá? E a gente compra um produto de outro estado, principalmente São Paulo, ele vai cobrar o ICMS na entrada desse produto no estado. E geralmente acaba sendo um volume alto, dependendo de quanto que você vai comprar ali. Então, tu acaba comprando o produto, tendo o desembolso do ICMS no DIFAL de entrada, no de venda, e tu acaba tendo ali um custo maior no teu produto. E geralmente acaba pegando também desprevenido, porque às vezes nem chega a fazer essa análise, a contabilidade só identifica e faz a correção. E acaba tendo um aumento no custo do teu produto. E a filial ela serve para a gente poder comprar, ter uma redução de carga tributária na aquisição. Então, tu compra pela filial, faz o trâmite logístico e manda para a tua matriz. E aí tu evita o pagamento do ICMS. Né? Então, pode ser tanto de 6%
14% normalmente, tá? Na entrada. Então, pode ser até mais, tá? Então, isso aqui é só um exemplo. Então, imagina que tu vai encarecer teu produto em 14% na entrada do teu estado. Então, geralmente pelo volume acaba compensando. Isso se tu estiver pagando. Às vezes o empresário nem está pagando e não sabia que tinha que pagar, e está correndo risco. Então, isso pode acontecer. Isso aqui para quem é do Simples, tá? Para quem está no lucro real presumido, não tem essa situação. Porque a compra dele não vai ter o default, nesse exemplo. Outro ponto é realmente utilizar uma oportunidade de benefício fiscal, tá? Eu coloco aqui vinculando para e-commerce, é o ICMS próprio do e-commerce. Eles têm alguns estados aqui que são botar os mais famosos, que geralmente o pessoal utiliza mais, que é o de Santa Catarina, de Minas e do Espírito Santo. Tem uma redução bem bacana. Então, colocando aqui em Santa Catarina, então reduziu o ICMS de 17%, 12%, 7% para 1 a 3%, dependendo da situação. Tem alguns casos que tem uma variação aí. Minas Gerais paga 1,36% e o Espírito Santo 1,1%. Então, é uma redução muito agressiva, né? Então, aqui, claro que tem que calcular o crédito, tudo e tal, mas isso aqui já é o cálculo final, para pagar 1%, sem considerar o default, tá? Só a questão do ICMS normal mesmo, tá? Default, ICMS normal. Vou botar aqui, para não confundir. Default fica, mantém a mesma situação. Mas mesmo assim já facilita. Está passando um avião, está passando bastante barulho. Basicamente, então, aqui o ICMS acaba sendo reduzido bem agressivamente, principalmente para quem vende para fora dando o exemplo de Minas aqui, vende para fora vai pagar 1,36, ou para dentro do estado também tem uma redução. Geralmente é tudo para venda para fora do estado, tá? Para dentro do próprio estado fica normal ainda o ICMS. Minas é o único que tem benefício para venda dentro do próprio estado. Então, vai pagar, vamos botar na média de 6% o bruto, tá? Venda interna de Minas e venda para outro estado. O resto é tudo para outro estado. Minas se não me engano, é o único que está dando esse benefício atualmente. E também questão de importação para quem faz para e-commerce, acho bem bacana. Fala, Marco. Tá rolando umas mudanças aí de reforma tributária, essas coisas. Esses benefícios, Espírito Santo, Santa Catarina e Minas vão continuar? Como é que vai ficar isso? Cara, até então, não. O vislumbre é que não vai ter mais, né? Então, a reforma ainda vai levar seu tempo para finalizar, né? Ainda tem muito o que rolar, tem muita coisa aí vamos dizer, no escuro ainda, que algumas decisões, mas a intenção é acabar com os benefícios, mas eu acredito particularmente que dificilmente isso vai acontecer dessa forma, porque... Opa, eu mexi aqui sem querer. Porque existem muitas empresas que dependem desse benefício, alguns estados são dependentes também disso, ainda tem muita coisa, eles querem procurar uma forma de manter alguma coisa para que as empresas se mantenham, que os estados também não tenham prejuízo, porque senão todo o mercado consumidor vai para São Paulo, isso é um fato, né? Mas ainda tem muita coisa para rolar. Ano que vem, em janeiro, começa essa transição da reforma, então para quem está no lucro, tem que estar no presumido lucro real, já vai começar a pagar alguns impostos diferentes, eles vão meio que compensar. Então, hoje tu estás pagando aqui do lucro real e aqui vamos dizer que aqui estás pagando da reforma tributária aqui do lucro real. Eles vão se cruzando eventualmente até o atual ficar zerado e ficar só depois da reforma. Então, ano que vem começa gradualmente até 2030 e pouco ali, que a intenção é terminar toda a migração. Aí vai ter essa transição mais esticada, né? Mas, assim, aproveita quanto é tempo, né? Principalmente para quem já está localizado no estado, para quem já está em Minas é interessante, para quem já está em Santa Catarina também, ou está pertinho. Para quem não está, nem vale a pena ir atrás de mexer nisso. Cara, depende, como eu falei, é análise. Se for um curso que tu vai ter que seja relevante, claro, mas que a tua economia seja 5 vezes o valor, tu vai aproveitar um lapso temporal de 5 anos, vamos dizer. Temporário, mas sabe que mas é um tempo que tu vai ter de um lucro que teu concorrente vai estar tendo. É questão de escolha. Faz o cálculo, claro. Para eu conseguir optar, eu vou investir tanto em estruturação, mas eu vou ter uma economia de 1 milhão por ano, no mínimo, ali, de carga tributária. Entendeu?
é questão de análise, e eu acho que acaba compensando pelo volume, pelo valor ali que tu vai acabar gerando de economia. Mas é escolha, e a gente vai mantendo 2 operações, enfim. E aí a questão da importação é a mesma coisa, né? Da importação é bem positivo para quem traz essas mercadorias por geralmente chegar com esse benefício, ou por trading, geralmente. A grande vantagem aqui é poder não pagar o ICMS quando a mercadoria chega. Então, o ICMS ele é cobrado da importação assim que chega no Brasil, vamos dizer, chegou no Brasil, vai pagar o ICMS. Então, a diferença quando quem tem benefício para importar paga menos e não paga quando chega, paga só na venda, vamos dizer, né? Então, vamos dizer que tu consegue, ou paga um valor muito irrisório, né? Pagar 1% em vez de pagar cheio de 18% sem ter benefício. Então, a diferença é bem grande. Geralmente, para quem não tem esse benefício, usa a trading. A trading aqui é quem vai fazer esse papel, geralmente já tem um benefício, e ela negocia contigo. Geralmente, ela vai fazer essa intermediação para ti, vai fazer toda a importação e vai trazer com benefício, e vai te dar um desconto ali para trazer com ela. Então, ela vai usar o benefício com a tua carga, e ela vai sair ganhando, tu vai sair ganhando também. Vocês dois vão compartilhar esse benefício, né? Então é um conjunto de fator, né? Então, voltando lá do início, tu vai analisar teu regime, vai analisar os créditos, de onde tu compra, o que tu compra, qual o benefício, vai usar o benefício de e-commerce, vai importar com benefício, então tu vai fazendo uma teia de aranha ali absurda para tu conseguir ter uma diferenciação, né? E outro ponto aqui são as teses tributárias, eu coloquei mais para levantar o detalhe. A primeira que eu coloquei é para quem vende o marketplace, que está mais em alta agora, ela já existe há um tempo, mas ela voltou a ficar mais forte agora, que é retirar a taxa de comissionamento do marketplace para calcular os impostos. A gente consegue, hoje está iniciando com esse processo. Então, para quem vende em Mercado Livre, Shopee, é bem significativo, né? Tu retirar ali da base do teu imposto um valor bem considerável, né? Hoje já não é mais uma tese, né, uma realidade, mas eu deixei de lembrete aqui, excluir excluir o imposto do cálculo do outro imposto. Olha que loucura, no Brasil existe isso. Então imagina que tu faturou R$100 e tu vai pagar um imposto sobre 100. Só que nesse 100 já está embutido outro imposto, e tu pode tirar ele para calcular. É uma coisa bem louca, mas no Brasil existe isso. Fala, Gus. Essa retirada da comissão para não pagar o imposto, isso é automático, ou você tem que entrar com um pedido, entrar com alguma coisa mais com foco jurídico? Hoje está sendo por medida judicial, tá? Hoje está sendo judicializado. Basicamente faz uma mandado de segurança, até a aprovação da liminar, para poder começar a utilizar isso. E depois que passar todo o processo, tu vai conseguir recuperar também o que tu já pagou retroativo, né? Fazer uma recuperação. A dica para quem está começando ou para quem já vende em marketplace, primeiro entra com a medida judicial. Isso, espera aprovar e depois tu começa a utilizar. Tá. Então, o retroativo dá para recuperar também? O retroativo também. Então, se tu tens uma operação aí de 5 anos, que tu já estás pagando imposto sobre a taxa, depois que transitar tudo em julgado, acabar o processo, tu vai poder recuperar. Mas isso para simples, lucro real presumido? Qualquer regime. Se encaixa para todos eles. Mas é um processo demorado, né? Tipo, não dinheiro tão rápido. O da liminar não tanto, mas para finalizar todo o processo, sim. Para recuperar, né? Demora. Isso. Demora. Quando é uma tese, quer dizer que tem o risco de não ser aprovada, é isso? Sim, existe o risco. Querida, né? Existe o risco. Existe. Tem caso de alguém que já teve isso aprovado? Sim, vários. Posso te mandar depois. Então já é jurisprudência. Não vou dizer que é porque existem, está ocorrendo ainda, né? Mas sim, é possível. Eu posso te mandar alguns que eu tenho aqui também. Legal. Então, acho que já pode analisar até com mais calma ali. Mas até transitar tudo, poder recuperar, isso ainda não está liberado. Vai demorar um pouquinho. Ok, valeu. Não, valeu. E essa questão de ser tese, a mesma coisa aconteceu com o ICMS, com o DIFAL na base, né? Isso também era tese, e agora pode ser feito tudo de maneira administrativa, né? Então, a gente pode tirar ali o DIFAL para calcular o PIS e COFINS administrativamente, não precisa de ação judicial. Mesma coisa o ICMS. Então, antes era tudo judicial, assim como é a taxa do comissionamento.
e aí depois ficou uma coisa pacificada, né? Virou legislação. Outra questão e aí, questão de judicializar. Isso são para teses mais diferentes, mais arriscadas, ou teses novas, né? Posso até botar esse aqui, se for o caso, acho que fica mais fácil aqui, ó. Que é um exemplo também do PIS e COFINS sobre a própria base, né? Então, existe uma tese onde tu paga PIS e COFINS sobre ele mesmo. Aí tem que fazer todo um cálculo para poder remover e poder não pagar isso. Então, todas as teses que a gente utiliza, é sempre interessante analisar qual vai ser judicial, qual não vai ser, qual o nível de economia, e aí identificar qual que é o risco que tu está disposto a correr também na jogada, né? Mas também é sempre uma oportunidade. Isso aqui está ao alcance de qualquer empresário do e-commerce pode fazer isso. Não é um mundo muito diferente, tá? Mesma coisa com benefício ali, quem tem a possibilidade, qualquer pessoa pode utilizar, estando na regra ou ajustando a empresa. Outra questão, eu botei 4. O ponto 4, que é cessão de direito creditório. Isso aqui poucas pessoas utilizam. Cessão de direito creditório. Algumas pessoas chamam de precatório, não vou chamar só um exemplo, mas talvez para evidenciar. Mas é basicamente o seguinte: a cessão de direito eu tenho um direito a receber do governo, seja federal ou estadual, e eu quero trocar a minha dívida com esse direito. Não sei se fez sentido, né? Então, vamos dizer que o Gus ele tem para receber do governo R$100 mil, e eu tenho uma dívida com o governo de R$100 mil. A gente vai trocar. Por que isso é interessante? Aqui a gente vai ter um ágio ou um deságio, né? Então, o Gus ele não tem vislumbre nenhum de receber esses 100 mil que ele tem para receber. Mas eu tenho que pagar os meus 100 mil. Então, eu vou pegar o crédito do Gus, vou abater minha dívida e eu vou pagar para o Gus 70 mil. É como se ele estivesse antecipando uma dívida, um direito dele com o governo. Então, normalmente isso acontece, muita gente utiliza. Então, é uma coisa que, sim, existe o seu risco também. Tem que ser uma coisa bem de confiança. Então, precisa ser feito com ágil, tem que verificar a origem do crédito, tem que verificar quem que está vinculando, quem que é a pessoa. Então, isso aqui tem que ver se ele está apto para também compensar a tua dívida, mas é uma coisa muito interessante, tá? Geralmente, a gente compra aí crédito com 30% de ágio, né? Então, vamos dizer que eu tenho uma dívida tributária de PIS e COFINS de 100 mil, e eu utilizei um crédito de um terceiro de 70. Eu tive um ágio de R$30 mil. Fiquei com 30 mil. Tive uma economia tributária de R$30 mil ali, usando cessão de crédito. Então, isso também é bem bacana. Tem alguns estados também que é utilizado para o ICMS. É mais difícil, não é tão comum, mas também é utilizado por algumas pessoas. Mas o federal é o mais fácil, é o mais comum. Para PIS, COFINS, imposto de renda, contribuição social, é mais utilizado. Então, é uma coisa que pouca gente utiliza, justamente pelo risco, por não ser tão comum, mas é uma possibilidade. Então, voltando lá no início, regime, análise, benefício, cessão de crédito, vai tirando tudo que é possível. Outra questão aqui, recuperação de crédito, já estou finalizando aqui, é tu analisar os últimos 5 anos da tua empresa, né? Vou botar aqui, ó. Basicamente, analisar dos últimos 5 anos, quais foram os pagamentos que tu fez indevidamente, se foi calculado alguma coisa errada, se foi usado, não foi usado algum benefício que tu poderia ter usado, se pagou em duplicidade. E também tu pode ter essa recuperação tributária de algum crédito que tu deixou de usar. Então, nem sempre, quando a gente fala de recuperação de crédito, muita gente acaba fugindo desse tema, né? Mas nem sempre a recuperação de crédito é só de algo que tu pagou, mas pode ser de algo que tu deixou de utilizar. Então, eu deixei de utilizar crédito de X, Y e Z. Aí eu vou recuperar aquele dinheiro também que eu deixei de apurar, né? É um dinheiro que ficou parado lá, só paguei e não usei. Então, é uma recuperação bem bacana. O último ponto que eu trouxe aqui é mais para facilitar a vida do empresário, tá? Trabalhar com holding. Para quem tem muitos CNPJs, para quem tem mais de um CNPJ, a holding pode ser uma boa alternativa para ter proteção jurídica e também ter lastro e facilitar a transação financeira, porque a gente sabe que acontece muita questão enfim, movimentação financeira entre empresas, empréstimo, investimento, ter essa troca, e para justificar e poder movimentar isso, ter segurança, a holding é o melhor caminho, para vocês tanto controlar a empresa, quanto para poder fazer de forma lícita e sem risco nenhum essas transações, não ficar com medo de pagar imposto, ou, enfim, qualquer outro tipo de situação. Então, isso aqui vai te blindar de todas essas situações aí. Tá? Então, fala, cara. Não, eu ia perguntar se alguém tem alguma dúvida, querem perguntar, negócio bem denso aí, né, no final. Bastante coisa, né?
Mas basicamente são esses pontos. Eu acho que não, se tirar um zoom, acho que vai ficar muito pequenininho para vocês verem. Mas dá para compartilhar isso com vocês, hein? Alguém quer compartilhar alguma coisa, perguntar sobre o caso de vocês e tal? É um assunto bem difícil, né? Acho que a maioria das empresas não estão sabendo usar direito isso aí. A gente vê até com a galera que a gente fala, né? Sim. Tá perdendo algumas oportunidades aí, né? Fala, Gus. No caso de prestadores de serviço de comércio eletrônico, que é o meu caso, o caso do NACA e de outros que assistiram ao curso que ele deu até semana passada, existe alguma forma também de obter algum tipo de benefício? Existe alguns, Gus. Você tem que analisar a tua situação e como é que é o teu momento. Eu posso te propor algumas coisas, mas às vezes não vai achar interessante e tal, mas é questão de análise. De modo geral, assim, como... Não, existe sim. Várias coisas que eu postei aqui, coloquei aqui, não vão ser idênticas, mas elas podem ser modeladas, né? Ok. Então, tu vai falar assim, João, eu tenho disso que tu falou naquela live lá, eu fiquei interessado nisso, serve para mim, não serve, o que dá para modelar? A gente trabalha em cima disso. Não vai ser idêntico, mas dá para procurar alternativas. Ótimo. O Daniel também. Valeu. Daniel quer falar alguma coisa também? Então, eu queria depois ver com o João, achei bastante interessante essa questão aí dos precatórios, não fazia ideia sobre isso, assim, eu achei bastante interessante, até mesmo essa questão também que ele falou da compensação da comissão dos marketplaces, né, que é onde realmente morre totalmente lá o nosso lucro, né, que é na questão do comissionamento deles. Então eu queria ver com ele depois aí se tem como a gente fazer alguma programação, algo de planejamento tributário, tudo mais, bater um papo aí depois com ele. Não, dá para bater um papo sim, Daniel. Depois eu peço, talvez, teu contato com o Naco, a gente conversa. Passa teu contato aí, João. Passa aqui, peraí. No chat aí, o Daniel chama ele. O Daniel Passei. Nossos mentorados aí, da mentoria de logística. Não, Daniel, fica à vontade, me chama ali, amanhã a gente agenda alguma coisa, conversa, tá? Fica à vontade, vai ser um prazer. Maravilha, obrigado, valeu. Valeu, Daniel. Beleza? Quer fazer uma consideração, Naca? Eu acho que esse negócio aí é chato, mas acho que dá para... Ô, Naca, isso não é chato não, Naca, isso aí Quem não vai ficar feliz vendo isso aí, mano? Muita informação, né? Que eu também mexi muito, né, com isso aí, ó. Só para o pessoal às vezes acha que é melhor ter várias empresas no Simples e tal, mas aí quando eu tive operação lá, eu tinha uma empresa que estourou o Simples, aí eu comecei a fazer conta, estava pagando menos imposto no lucro presumido. Aí depois eu migrei para o lucro real, mesmo pagando todos os impostos, de falta, tudo certinho, paguei menos imposto ainda do que o lucro presumido. Então, assim, é meio que mito, né? Você às vezes ficar segurando a administração de um monte de empresa no Simples, e no final pode ficar mais organizado, você pode vender empresas, você pode, né, deixar de ter vários riscos aí, né? E eu acho que realmente... acho que olhar isso. Tudo questão de análise, né, Naka? Então, é muito complexo. Como eu falei no comecinho, não queria eu, se fosse ou não, talvez, né, uma fórmula mais fácil para a gente aplicar e ver o resultado final, mas sempre tem tantas minúcias que, às vezes, é um negócio que nem é tão rápido para a gente fazer, sabe? Mas, enfim, alguém quer perguntar mais uma coisa, Daniel? Isso aí? Não, para mim tá tudo tranquilo, Naka. Valeu, obrigado, gente. Valeu, Daniel. Prazerzão. Então é isso aí, pessoal. Quem quiser aí trocar uma ideia com o João, ele passou o número aí, né? Aí quem também quiser trocar alguma ideia comigo aí em relação a e-commerce, escala de e-commerce, pode me chamar. Acho que eu vou passar meu número aqui. Maravilha. E aí também a gente pode marcar uma sessão para trocar uma ideia sobre e-commerce. A gente faz uma mentoria express aí para vocês também. Legal. Ficou à disposição aí. Então, acho que é isso, João. Valeu, pessoal. Não, acho que é isso. Obrigado por todos que participaram. Foi bem bacana poder passar isso aí. Espero que tenha, como comentei no início, pelo menos abrir
algumas possibilidades, né? Acho que o importante é sair com esses estalos, saber o que dá para a gente fazer. E fico à disposição para trocar ideia, conversar, dar algumas dicas também ali no WhatsApp. Pode me chamar, vai ser um prazer. Naka, obrigado pelo convite também da live. Acho que foi bem legal poder conversar. Sempre muito parceiro. Quem não foi no eBillions aí, que já conhecia, tem que ir, tem que participar. Uma oportunidade muito legal estar lá no evento. Uhum. E, cara, tem a cada 3 meses, não vai faltar oportunidade. Quantas vezes você foi no eBillions já? Umas Eu? 23, sei lá, um monte, né? Acho que foi 4 vezes, eu acho. É. Tá da hora, né? O evento lá tá ficando da hora. Tá ficando legal. E pro clube lá vai ter um evento especial no final do ano, né? Final do ano acho que vai ser o Cruzeiro, eu acho. Bom, beleza então, pessoal. Boa noite a todos. Valeu. Valeu, pessoal. Boa noite. Um abraço. Até Valeu. mais. Tchau, tchau. Boa noite, tchau, tchau. Tchau, tchau.